Mas agora, Antônio, eu vou falar aqui de uma notícia que saiu no New York Times na segunda-feira passada, que diz respeito à corrida pela prefeitura, pela disputa da prefeitura da cidade de Nova York, que é sempre um farol, é um sinal ali em relação ao que acontece na política dentro dos Estados Unidos. E nós estamos vendo hoje que o que acontece na política dos Estados Unidos reflete no mundo, né? Inclusive toda essa questão do rearmamento que o Antônio abordou diz respeito a isso também. E aí, essa notícia traz o fechamento ali, o balanço que foi feito da arrecadação de fundos dos pré-candidatos democratas à prefeitura de Nova York. Esse balanço foi divulgado na segunda passada e traz aí dois pré-candidatos liderando. O ex-governador Andrew Cuomo e Zoran Mandani, né, que é um legislador estadual, é um deputado estadual, né, o equivalente a deputado estadual aqui no Brasil, progressista do Queens. E eles anunciaram ali fortes números de arrecadação. O Mandani arrecadou mais de 840 mil dólares nos últimos 2 meses, tem mais de 16 mil doadores, quer dizer, o número de doadores dele é bastante diversificado, né? Ele não tem grandes doações, ele tem pequenas doações, mas tem pequenas doações de muita gente, o que deu um montante muito significativo para a campanha dele. E o Andrew Cuomo é um ex-governador e, obviamente, ele já tem ali todo, inclusive, apoio de parte do status quo. Primeiro, antes de falar do Mandani, que é o nosso assunto, só contextualizar aqui o que está sendo a corrida dentro do Partido Democrata para ver quem vai ser o candidato. São 11 pré-candidatos, por enquanto, né, ou candidatos, na verdade, na primária do partido que vai ser disputada em junho, e eles divulgaram ali as suas arrecadações até agora, pouco mais aí de 100 dias antes da disputa. E como está aí, porque o prefeito de Nova York, Eric Adams, aí a gente vê a figura do Eric Adams junto com o Cuomo, ele está concorrendo ao segundo mandato e, normalmente, não haveria sequer disputa, né? Com um candidato à reeleição, ele é quase conduzido automaticamente, ou então os outros candidatos estão lá só para fazer figuração na prática. Só que ele está não só com índices de reprovação muito elevados, como ele está arrecadando muito pouco. Ele nem chegou a divulgar oficialmente, inclusive, o quanto ele conseguiu arrecadar de doação para a campanha dele, porque ele foi indiciado em setembro passado por acusações de que ele fez tráfico de influência, né? Trocou ali a sua influência política por subornos e doações ilegais de campanha. Inclusive, entre as supostas vantagens estavam upgrades de passagens aéreas, estadias em hotel de luxo, e os promotores dizem ter sido fornecidos em troca da ajuda do Adams na abertura, por exemplo, de uma nova embaixada turca, né? De um novo consulado, uma embaixada, um consulado ali em Nova York. Então, nós temos isso, e esse desempenho do Adams acabou ressuscitando, entre aspas, o Cuomo que tinha renunciado, inclusive, ao governo do estado de Nova York em 2021, depois do escândalo de assédio sexual. E esse processo ainda está correndo, e ele argumenta que é o candidato mais experiente e aquele que pode fazer as coisas acontecerem, né? Como eu falei, esse processo está ainda correndo, mas mesmo assim ele foi reabilitado. Bom, os Estados Unidos têm um presidente que foi condenado por abuso sexual. Então, quer dizer, isso tudo começou a relativizar, né? Essas coisas começaram a ser relativizadas em termos de nomes para disputas políticas nos Estados Unidos. Mas agora falando esses dois são os candidatos na prática do status quo, do Partido Democrata e do status quo de Nova York. Agora, o Mandani, ele, como ele mesmo se define, de muitas maneiras, ele é aquilo que o Donald Trump odeia. Um muçulmano esquerdista do outro lado do Queens, quer dizer, ele não vem da parte nobre da cidade. É um cidadão ali que é de classe média, ele não é pobre exatamente, mas ele vem de uma família de classe média, uma família que inclusive de imigrantes, e ele consegue ali ter uma mensagem, não só pela figura dele, não, mas por aquilo que ele está pregando na campanha. Ele tem um conteúdo que diz respeito, basicamente, ao custo de vida, e a gente vai ver aqui, num material de campanha dele, como isso aqui é a primeira coisa. Então, ele está falando de condições concretas das pessoas em Nova York, mas, mesmo assim, ele não abandonou outros aspectos, porque muita gente defende o seguinte, né? E é por isso que é bom observar o desempenho do Zoran Mandani,
porque ele está falando que, olha, não precisa abandonar uma coisa, por exemplo, abandonar a questão dos direitos das minorias para abraçar a questão da economia. Dá para fazer as duas coisas juntas, só que passando uma comunicação direta, uma mensagem direta. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, também considerado ali um pouco mais de centro-esquerda do que o restante do partido. Não é exatamente de esquerda e, assim, centro-esquerda com muito boa vontade. Mas ele está defendendo um recuo tático, por exemplo, em certos debates na política de transgêneros. Né? Já o Mandani apareceu num protesto apoiando cuidados médicos para nova-iorquinos trans. Então, ele fala da origem imigrante também, não tem problema, um muçulmano praticante que nasceu, ele não pode ser presidente da República, ele nasceu em Uganda, e em vez disso ele está defendendo uma versão de, sim, mantém os princípios progressistas e as questões sociais e enfatize uma mensagem de economia em primeiro lugar. Esse é o mote dele. Só que economia que ele está falando não é economia no sentido abstrato, não é economia daqueles dados da planilha ali, dizendo, cresceu tanto, não sei o quê. Não, ele está falando de custo de vida das pessoas, uma conexão com aquilo que as pessoas vivem no seu dia a dia. Então, ele está trazendo digamos, essa relativa não novidade, né? Mas é uma novidade no sentido de que ele não abre mão dos princípios socialistas dele, não abre mão de defender os direitos das minorias, mas a grande promessa dele eu vou melhorar a sua vida, né? Vou melhorar a sua vida da porta da sua casa para fora, mostrando aqui que existem possibilidades, e o prefeito de Nova York tem muitas possibilidades, aliás, mais do que prefeitos de outras cidades do mundo, de alterar a vida das pessoas. Então, ele, inclusive, deu essa entrevista para Current Affairs, né, que traz esse título aí, que várias matérias da mídia dos Estados Unidos estão fazendo essa mesma pergunta: pode um prefeito socialista, de repente, existir em Nova York? Então, ele diz o seguinte, né, lá em Nova York, como eu falei, o prefeito tem outros poderes, ele pode definir o aluguel por meio de um mecanismo chamado Rent Guidelines Board. Então, ele tem ali a possibilidade de congelar, inclusive, esse valor do aluguel, coisa que o Eric Adams não fez. Então, no período dele, o aluguel ali na cidade de Nova York cresceu 9%, e isso é uma das coisas que ele pretende mexer, né? Ele pretende congelar e pretende explorar novas formas, novas possibilidades de moradia, né? Ele diz o seguinte, inclusive, quando ele fala com a planilha, que eu digo, com os dados, ele consegue relacionar isso com as pessoas, porque nessa entrevista ele diz o seguinte: a maioria dos nova-iorquinos entrega mais de 50% do salário todo mês para um locador ou um banco, com um quarto logo atrás. Então, estamos vendo, ao mesmo tempo, despejos e falta de moradia. E aí, além disso, ele toca em outra questão que é essencial, que são 500.000 de crianças em idade escolar que não conseguem pagar comida suficiente para se alimentar da forma devida, né? Isso estamos falando da cidade de Nova York. Então, ele fala que depois da moradia, o segundo custo é o cuidado infantil, por isso ele pretende expandir a rede de creches de atendimento infantil na cidade para todo mundo de forma gratuita, ou seja, creche no sentido de creche universal, como direito das pessoas. E aí a terceira questão dele, que ele aborda, que é uma das três principais, é a questão do transporte público. A gente estava falando aqui com Daniel Santini na semana passada da tarifa zero, e o que ele quer fazer em Nova York é implantar a tarifa zero. E aí ele mostra também exatamente os números que vão melhorar ali, não só na vida do tráfego, né? Ele diz o seguinte: quando você aumenta o número de passageiros em mais de 30%, diminui as agressões, inclusive a motoristas de ônibus, em 38,9%, e dos novos passageiros, a grande maioria ali ganha $28.000 por ano. Então, 11% dirigiam seu próprio carro ou pegavam táxi. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão gastar menos, o trânsito vai melhorar, o tráfego vai melhorar, e a cidade como um todo, mesmo aqueles que não dirigem, que não vão pegar o transporte coletivo, vão ser beneficiados com esse tipo de medida. Então, são iniciativas e propostas muito concretas que têm a ver com o custo de vida e tem a ver com o bem-estar das pessoas, porque você está menos tempo no trânsito, ou não está preocupado porque seu filho está em casa enquanto você está trabalhando, ou está sob cuidado de alguém que não é exatamente um profissional, não é uma pessoa especializada, e isso, obviamente, diz respeito ao bem-estar de todo mundo.
Então, a gente vê também uma outra coisa, um outro aspecto importante, que também foi falado aqui na semana passada pela cientista política Mayra Goulart, que é a ocupação das redes sociais, das plataformas. Todo mundo sabe que a esquerda, quando vai jogar ali nas plataformas sociais, ela está jogando no campo adversário. Mas não é porque você está jogando no campo adversário que você desiste de antemão, você não deixa de jogar. Então, o Mandani foi achando ali algumas formas de dialogar com as pessoas que, por exemplo, são muito interessantes, né? A gente vai até abordar aqui com o Silvio Tender como o audiovisual é importante hoje, porque é uma sociedade basicamente imagética, e os vídeos virais dele estão ali fazendo com que ele consiga não só levar a sua mensagem, como também aumentar o seu apelo para a arrecadação de fundos. Então, ele teve vídeo, por exemplo, um vídeo que a gente não tem a imagem aqui, mas depois a gente pode até ver aí, de passar o link para o pessoal no chat, mas que tem dois senhores brancos conversando ali num café, um defendendo o Como, o outro defendendo o Adams, e aí, de repente, ele mesmo aparece e começa a conversar com as pessoas, dizendo, olha, não, a gente tem alternativa, porque não é assim, veja bem e tal. E é um vídeo muito curioso, né? Porque depois acaba com os dois ali, inclusive os dois senhores voltando a brigar entre si, mas aí por outra motivação. E esse vídeo ele conseguiu 14 milhões de visualizações no Instagram, né? E mais de 200 mil curtidas no TikTok. Então ele tem várias peças que estão sendo produzidas que apelam para isso, né? Que apelam para uma questão aparentemente banal, pessoas conversando no café, mas que de repente ele tem ali essa possibilidade de argumentar, de trazer as suas propostas, a sua realidade para esse nível, né, do debate do dia a dia, da conversa. E tem outra coisa também que para ele foi muito favorecida, que, de novo, a gente traz essa matéria do New York Times, porque é ela que descreve isso, que é um enfrentamento com a extrema-direita. Então, Mandani, ele não tem o medo ali, né? Ele traz isso, já que a extrema-direita usa muita coisa para viralizar, então ele hackeia esse sentido que os extremistas têm de viralizarem, de tentarem buscar o meme, de tentar. Então, peraí, então vou me aproveitar de vocês também. E ele faz esse enfrentamento com as pessoas, por exemplo, com Tom Homan, né, que é chamado do czar da fronteira de Trump. Ele foi confrontado pelo Mandani ali durante um encontro rápido que eles tiveram ali no Capitólio Estadual em Albany. E ele chegou e falou assim: escuta, você acredita na primeira emenda, né, que é aquela que garante justamente a liberdade de expressão ali nos Estados Unidos? Quantos nova-iorquinos mais você vai deter? Ele ainda perguntou, e o Roman passou batido por ele, não falou nada. Só que só essa peça foi responsável por ele arrecadar US$ 250 mil em fundos de campanha. Então, a gente percebe que é uma estratégia de você utilizar justamente esse pessoal da extrema-direita, essa confrontação, já que eles gostam tanto de viralizar os seus confrontos, os seus embates, então ele pegou e aproveitou isso também. E a gente tem que ver o seguinte: Nova York basicamente é uma cidade que elege democratas, é um reduto democrata. Né? O Eric Adams é democrata, o prefeito anterior, o Bill de Blasio, conseguiu 2 mandatos também, era do Partido Democrata, mas isso também não é jogo ganho. O Rudolph Giuliani, ele era do Partido Republicano, o Michael Bloomberg também era democrata, depois virou republicano, depois, para tentar ser candidato a presidente, voltou a ser democrata, mas existem aí candidatos independentes, republicanos, que conseguem, né, furar essa bolha democrata em Nova York. E quando a gente está vendo essa notícia aqui do New York Post, que é o veículo, que é o porta-voz de Donald Trump ali na cidade de Nova York, percebe que o Mandani está incomodando as pessoas. Então já tem essa conversa do antissemitismo, de uma apoiadora do Sr. Mandani, e que ela não é antissemita, na verdade, ela simplesmente é uma militante pró-Palestina, não existe nada no discurso dela que seja antissemita, ela contesta, sim, o governo de Israel, mas já começa uma campanha mostrando que ele está incomodando, sim, os republicanos, que veem nele a maior possibilidade de serem derrotados nas próximas eleições para a prefeitura de Nova York. Mas o que é importante, aí só finalizando, né, se ele pode realmente vencer, ele está em terceiro hoje nas primárias democratas, justamente atrás dos dois do status quo, mas a campanha dele está crescendo bastante. Como também a esquerda está muito fragmentada, existem outras 2 candidaturas de esquerda ali
na disputa pelas primárias do Partido Democrata em Nova York, então é possível que depois essas forças se aglutinem em torno do nome dele ou em torno do nome de outra pessoa, o que também vai ter servido muito para ele, no caso, porque não só você junta recursos, mas também junta a visibilidade que ele passou a ter. Mas como ele mesmo diz, votar não é tudo, né? Inclusive cita Noam Chomsky para falar disso e tudo para lembrar que a política é tudo aquilo que acontece fora da cabine de votação. Então ele conclama as pessoas a votarem, porque ele diz que muitas vezes parece que a gente está num ciclo de 24 horas de rendição na verdade, não é um ciclo de 24 horas, é um ciclo de vida. Então, ele pede e conclama as pessoas para que lutem, para que resistam à extrema-direita, mas não só façam exercício de resistência, mas façam um exercício de proposição de outras alternativas e de debate sobre essas alternativas. E aí, finalizando, aqui a gente tem um exemplo disso que ele está falando, que é a figura de Bernie Sanders e Alexandra Ocasio-Cortez, que nesse fim de semana e na semana passada estiveram fazendo um rally em algumas cidades dos Estados Unidos, e Sanders está juntando mais público, ele já está fazendo isso há algumas semanas, mais público do que na própria campanha dele à presidência, à candidatura à presidência no Partido Democrata. Porque essa esquerda do Partido Democrata está se mobilizando, tomou tento de que campanha não é só campanha que resolve, não é só o período eleitoral, e está fazendo o que a extrema-direita faz, que é mobilização permanente. Então, eles estão reunindo, além das plataformas, redes sociais, estão fazendo eventos, e receber essas figuras para muita gente, para um público ali local, é importante, eles conseguem formar algumas multidões para continuar passando a sua mensagem, como eu falei, que não é só contra o status quo da extrema-direita hoje nos Estados Unidos, representado por Donald Trump, não só contra a oligarquia bilionária, que o Sanders sempre denunciou, inclusive, mas também tentando buscar mobilizar as pessoas para conseguirem levar outras figuras, por exemplo, para as prefeituras, quando teremos aí as eleições, depois para as eleições de meio de mandato do Congresso dos Estados Unidos, mas também projetar um horizonte diferente daquilo que tem sido ali a vida política no país.